live. Olá, Milene, boa noite, Suênia, boa tudo bem? noite, tudo jóia? E você? Tô bem, graças a Deus, né? Tô indo. Tá melhor? Tô tomando um anti-inflamatório pra garganta, tomando dipirona também pra vacina e hoje eu tô melhor. Agora eu tô melhorzinha, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, mais um quadro Live dos Empreendedores. Hoje a nossa convidada, ela se chama Suênia, ela é contadora, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho pra vocês e falar do serviço dela, da profissão dela, tá bom? Pode se apresentar, Suênia. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui nessa live com você. Eu conheci a Milene, gente, no Mundo Digital. Foi um evento que teve, onde a gente estava, e foi muito bacana. Como ela mesmo falou, eu sou contadora, sou aqui de Pernambuco e atuo no mercado digital, auxiliando empreendedores a organizar, formalizar os seus negócios, para que, de fato, eles consigam crescer com segurança. Então, gente, o tema da live de hoje é justamente como formalizar um pequeno negócio, a abertura de um pequeno negócio. Eu sei que esse é um tema que muita gente desconhece na realidade e acha que é muito burocrático. E às vezes até por achar que é muito difícil a abertura, ou por resistência, ou por medo, a receio do gasto que tem, eles acabam evitando, na realidade, essa abertura de forma correta e prejudicando em si a imagem da empresa, né? O crescimento profissional da empresa, porque isso também impacta futuramente de alguma forma. Então, as pessoas acabam tendo muita resistência com a formalização das empresas, justamente por falta de conhecimento, né? Por achar que é muito difícil, ou muito burocrático, ou acaba tendo muito gasto, e às vezes nem é realmente dessa forma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Suênia, de fato, o que seria a formalização de fato de uma empresa? É justamente isso que você falou. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas deixam de formalizar os seus negócios porque tem receio. Eu sempre digo, gente, não é um bicho de sete cabeças, é um processo totalmente simples. Quando a gente fala de formalização, nada mais é do que você dar um registro empresarial para a tua empresa, para o teu negócio, trazendo isso como um exemplo mais prático para o pessoal entender. Digamos que você é manicure, Suênia, ela deixa de ser contadora e a partir de agora ela é manicure. E aí ela começa a atender seus clientes normalmente e tem os seus recebimentos por meio do seu CPF. Mas, em um determinado momento, ela resolve abrir uma empresa, abrir um CNPJ. Então, a partir daquele momento, ela se formalizou, deixou de trabalhar simplesmente como pessoa física, por meio do seu CPF, e agora ela tem uma empresa, ela tem um CNPJ. É nesse momento que acontece o processo de formalização. Entendi. E, na realidade, por que essa realmente é tão importante, essa formalização de uma empresa? Pronto, o que é que acontece? De fato, a formalização ela é importante, porque quando você atua simplesmente com o teu CPF, muitas vezes o mercado ela não te dá uma credibilidade. Quando você realiza a abertura de um CNPJ, de uma empresa, o mercado ele te olha de uma maneira diferente. Consequentemente, mais oportunidades podem surgir. Por quê? As grandes empresas, empresas de maior porte, muitas vezes, ela só quer contratar os seus serviços, por exemplo, se você emitir nota fiscal. E muitas vezes, por não ter um CNPJ, você não consegue emitir a nota fiscal. Então, acaba sendo um ciclo de benefícios que há quando você promove a formalização. Entendi, perfeito. E como é que a gente consegue, na realidade, identificar qual a melhor forma de enquadramento de uma empresa? Se é MEI, ME, como é que a gente, de fato, consegue identificar em que situação a minha empresa se encaixa melhor? Uma das dúvidas muito recorrente aqui é justamente sobre essa forma de atuação. Porque não basta você ter uma loja física ou totalmente trabalhar no digital. Você tem que compreender de fato o que é mais vantajoso, como atuar, essa forma de atuação, sabe? Se é trabalhar com o CPF ou se de fato é realizar a abertura de um CNPJ, de uma empresa. E como identificar isso, Suênia? Obviamente, é indispensável que você faça
um planejamento tributário, uma análise, verifique de fato o total de recebimentos mensais, por exemplo. Mas se você hoje atua como um profissional liberal, um prestador de serviço, ou até mesmo vende algum tipo de produto ou de infoproduto aqui no digital, e tem aí um recebimento mensal de R$ 10.000, por exemplo, o ideal é que você já tenha um CNPJ. Por quê? Esse valor, com o CPF, a tributação pode ficar muito alta, pode chegar até 27,5 mensal, só de imposto de renda. Então, muitas vezes não é vantajoso atuar com o CPF. Logo, o ideal seria realizar realmente a abertura de um CNPJ. Inclusive, Milene, eu tenho até um e-book falando sobre esse assunto, que está disponível no meu perfil. Eita, maravilha. Mas aí um exemplo, eu estou começando, vou começar agora, eu não sei de fato como vai ser o meu rendimento no decorrer do ano, mas eu quero começar de forma legalizada, tudo corretinho. Então, qual é o enquadramento realmente eu deveria escolher se eu não tenho uma noção de fato quanto eu vou faturar ao ano? Pronto, perfeito. Se a sua atividade ela se enquadra como MEI, te indico que comece como MEI. Por que, Gênia, começar como MEI? Custo-benefício, totalmente. O valor do imposto do MEI ele é fixo, você só paga ali um valor em torno de R$ 60, R$ 70 mensais. E você tem o CNPJ, você consegue emitir nota fiscal. Se você quiser, você consegue ter acesso a crédito facilitado, crédito bancário. Você consegue comprar com descontos, tudo isso utilizando um CNPJ. Então, a maneira mais viável para quem está iniciando, realmente não tem faturamento ainda, não existe uma projeção e consegue se enquadrar como MEI, começa dessa forma. Posteriormente, conforme o negócio for crescendo, você vai acompanhando ali o limite de faturamento que existe no MEI, necessitando, faz o desenquadramento para uma microempresa. Entendi. Então, depois, com o decorrer do tempo, a pessoa tem a possibilidade de alterar quando vê que tem uma renda maior, assim, anual, né? Sim, com certeza. Porque o MEI, ele tem algumas particularidades. Nem todas as atividades podem ser MEI, tá? Apenas algumas. Do mercado digital, muitas delas podem ser MEI, então é uma excelente forma de iniciar. Mas você tem um limite de faturamento. Você só pode faturar até 81 mil anual. Então, se você inicia como MEI e já está chegando próximo desses 81 mil, o ideal é realizar um desenquadramento, sair de MEI para ME. Aí tem muita gente, Milene, que não gosta. Eu quero ser MEI para sempre. Eu quero permanecer como MEI, pagando imposto pequeno. Até compreendo. Mas eu sempre digo aos clientes, pagar imposto é consequência de ganhar dinheiro. Se você quer que sua empresa, seu negócio fature 3, 4, 5 vezes mais, você precisa passar por esse processo. Então, no caso, essa mudança deve ocorrer antes de ultrapassar esse valor ou após isso? O que eu oriento? Você fazer o acompanhamento e fazer a migração quando estiver próximo de chegar aos 81 mil. Por quê? Quando tem o excesso de faturamento, ou seja, quando ultrapassa, você corre o risco de ser desenquadrado retroativamente. E aí, consequentemente, você teria que pagar um imposto retroativo com multas e juros. Então, a dor de cabeça é maior. O ideal é que você sempre trabalhe priorizando esse acompanhamento para prever, antes de acontecer, já ir lá e efetivar. Entendeu? Entendi. Então, no caso de toda essa formalização, é necessário ter um contador. Porque é uma parte burocrática, digamos que um pouco mais complicada, então é necessário realmente ter um acompanhamento de um contador. Então, o que acontece? Quando a gente fala de formalização, a gente fala de modo geral. A gente consegue fazer um processo de formalização com uma empresa MEI, que é um pouco mais simples os processos. O processo de formalização é feito ali no portal do empreendedor. Então, o ideal é que você tenha, sim, um profissional capacitado que possa lhe auxiliar. Por quê? É preciso fazer análise fiscal do KNAI que vai ser utilizado de acordo com a sua atividade. Existem alguns critérios. E, obrigatoriamente, para quem tem uma microempresa que exige a escrituração contábil, você, sim, precisa ter o apoio de um contador de forma obrigatória. Entendi. E como funciona esse processo todo de formalização? Quanto tempo leva em si para você dar abertura nessa formalização e, de fato, conseguir atuar já com a empresa formalizada e tudo mais? Pronto. Se você for realizar a abertura de um CNPJ como MEI, é um processo mais rápido. A gente consegue até de imediato. Com a documentação em mãos, que são documentos básicos, RG, CPF, ou uma CNH,
comprovante de endereço, comprovante de endereço comercial. Ah, Suene, mas eu atuo no digital. Eu não tenho loja física, eu não tenho escritório físico, né? Qual o endereço que eu vou utilizar? É uma dúvida muito comum aqui do pessoal. Como MEI, você pode utilizar um endereço residencial. Caso opte por não utilizar um endereço residencial, você pode utilizar um endereço fiscal. Já ouviu falar desse termo, Milani? Já, geralmente tem algumas empresas que oferecem esse serviço de você contratar só para poder até correspondência chega lá, tudo relacionado à empresa, né? Exatamente. Você faz a contratação e aí consegue utilizar o endereço fiscal tranquilamente. Então, é uma opção. Então, esse processo de formalização como MEI é bem mais simplificado, porque a gente consegue fazer isso no portal do empreendedor. Quando a gente fala do processo, tanto de transformação como de abertura de uma microempresa, é um pouquinho mais burocrático, mas também não é um bicho de sete cabeças. Por quê? Vai depender de acordo com o estado. Esse processo é feito na junta comercial de cada estado. Então, aqui em Pernambuco é feito o processo de uma forma, em São Paulo é de outra maneira, mas a gente consegue concluir num prazo médio aí de 10 dias, basicamente. É bem rápido, na realidade, né? Sim. É bem rápido. No caso, assim, como contadora, você indicaria de fato ter esse endereço fiscal ou não? Pronto, o que é que acontece? Para algumas atividades eu indico sim. Quem trabalha muito no digital, que é prestador de serviço, eu sempre indico que utilize por dois fatos, tá? Por dois fatores. O primeiro é que o IPTU, quando você utiliza o da residência, ele deixa de ser residencial e passa a ser comercial. Digamos que hoje a Milene, o endereço do CNPJ dela é na casa dela. Consequentemente, a gente precisaria do IPTU para formalização. Então, esse IPTU ele deixa de ser residencial e passa a ser comercial. Então, ele tem um reajuste, ele pode aumentar. Ele fica sujeito a um aumento. E o outro ponto é porque esse endereço ele fica exposto. Então, muitas vezes você não quer o endereço da sua casa exposto, né? Então, se puder utilizar o endereço fiscal, é bacana, é interessante. Entendi. Não sabia realmente de fato dessa informação, principalmente questão do reajuste, né, que poderia ter. Conheço algumas pessoas que fazem o uso desse serviço, mas não, até essas pessoas de fato não desconhecem essa informação também. Não conhecia. E aí, no caso, 15 dias, em torno de 15 dias, a gente já consegue utilizar o nome da empresa formalizada e tudo mais. Quais são as consequências, de fato, para quem decide seguir, abrir a empresa e seguir sem a formalização? Tem alguma consequência, digamos, judicial dessa pra em si? O que você tem recebimentos. Recebimentos esses, por exemplo, superior a R$ 1.903 por mês e não faz o recolhimento dos impostos devido, você fica sujeito a uma fiscalização. A qualquer momento você pode cair em malha fina da Receita Federal e ter que realizar o pagamento daquele imposto. E não só dessa parte tributária, de encargos, mas, consequentemente, muitas das vezes você deixa de perder um serviço, uma contratação de um serviço, você deixa de perder oportunidades, né? Algumas oportunidades surgem e, infelizmente, por não ter um CNPJ, você não consegue aproveitar. Sobre a questão que você tem comentado, emissão de nota. Para quem vai abrir a empresa, a emissão de nota ela é um custo a mais por fora quando você vai solicitar essa emissão de nota para o cliente. Então, tem no caso do CNPJ. O que acontece? Existem duas formas de emissão de nota fiscal. Existe a emissão de nota fiscal para quem é prestador de serviço, que todo o processo é feito na prefeitura, faz toda a parte de credenciamento e emissão por meio do portal da prefeitura, totalmente online, tá? E existe a emissão da nota fiscal de comércio, de quem vende produto, que é feito credenciamento na Cefaz do Estado, você vai precisar de um certificado digital, consequentemente, muitas das vezes, de um software também para auxiliar na emissão. Então, para a nota fiscal de comércio e de produto, muitas vezes o custo adicional que você tem é de um software. No caso, Suênia, perdão, que cortou aqui a ligação, não sei se a minha internet atua. A chamada cortou no final. No caso, você falou que tem um custozinho e eu não entendi, cortou aqui na live. O custo adicional que teria seria da contratação de um software, muitas vezes, para quem emite nota fiscal de comércio, quem vende produtos, por exemplo. Entendi. A Thaís aqui perguntou, pode trocar o endereço depois de residencial para fiscal?
Pode. A alteração de endereço você pode fazer a qualquer momento. Não tem problema, Não né? tem. Se você for MEI, você vai fazer essa alteração tranquilamente sem pagar nenhuma taxa. Se sua empresa já for microempresa, para fazer a alteração contratual, você vai ter que pagar uma taxa na junta comercial. Entendi. Deixa eu te perguntar. Se, um exemplo, eu vou abrir minha empresa, eu já tenho um CNPJ familiar, digamos assim. E aí eu quero abrir minha empresa e colocar nesse CNPJ que é de algum familiar meu. Eu consigo utilizar esse CNPJ mesmo sendo de áreas distintas, diferentes? Pronto, o termo CNPJ familiar não se adequa. O CNPJ ele precisa ser seu como proprietária, tá? A não ser que você tenha sócios. Mas num único CNPJ você consegue exercer várias atividades, vários quinais. Você pode incluir sim. Entendi. Então eu poderia utilizar. Não seria adequado, porque é bom cada um proprietário ter seu próprio CNPJ da sua empresa, Isso, né? Mas isso. caso alguém decida de fato utilizar de algum familiar ou alguém próximo, pode utilizar sem problemas, né? Mesmo sendo de outro segmento. E aí, falando um pouquinho também sobre os serviços que você oferece, como funciona o processo de contratação dos seus serviços para a formalização de uma empresa, desde o primeiro contato até de fato iniciar o serviço? Pronto, perfeito. Já vou chegar lá. Deixa eu só fazer uma ressalva do que a gente estava conversando anteriormente, em dois aspectos. Referente à emissão de nota fiscal, recentemente saiu uma alteração do qual quem é microempreendedor, ao invés de emitir a nota fiscal de serviço na prefeitura, onde reside, que normalmente costumava ser um pouquinho polêmico e burocrático, porque às vezes as prefeituras não atuavam de forma online, tinha que se deslocar, ir até lá, todo aquele trabalho. A partir de abril, já pode ser emitida a nota fiscal por meio do Portal Nacional. Qualquer microempreendedor vai poder emitir por meio desse portal. E ele é de fato nacional. Você faz o cadastro lá, bem simples, faz a emissão de nota fiscal. E a vida do MEI, totalmente. Facilita bastante. E quando a gente fala de, só acrescentando, quando a gente fala de processo de formalização para uma microempresa, o valor, que é uma dúvida para muitas pessoas, qual o custo que eu vou ter com essa formalização, né? De abrir uma microempresa, vai variar muito, tá? Porque depende do estado, como eu tinha te falado. Mas normalmente você tem custo com certificado digital, a taxa da junta comercial, dos serviços de contabilidade, da inscrição municipal. Então, ali, em torno de R$ 1.200 uma microempresa. Mas, por exemplo, se eu fosse abrir hoje um CNPJ para serviços digitais, seria mais ou menos uma base. Eu sei que não é definitivo porque muda de região, mas uma base de em torno de quanto? Pronto, a base seria essa. Agora, obviamente, a gente teria que consultar na junta comercial do teu estado qual é a taxa, entendeu? Mas quando a gente vai fazer um somatório desses requisitos que eu te falei, certificado digital, contratação de serviços de contabilidade, inscrição municipal na prefeitura e a taxa comercial, muitas das vezes, dá em torno de R$ 1.200. Uma microempresa, tá? Porque eu vejo gente abrindo, na realidade, eu não sei se estão abrindo de forma correta, mas eu vejo pessoas abrindo que não têm consciência, não gastam, acabam não gastando esse valor todo. Então, eu acho que deve estar pulando a utilização, de fato, da empresa, né? Tá, cortou um pouquinho. Você repete, por favor? Eu digo assim, eu já conheci pessoas que abriram a empresa e não se atentaram, não gastaram esse valor. Eu não sei se pularam alguma fase, de fato, dessa abertura de forma correta ou não. Ou esses valores realmente mudaram de um tempo para cá. Não, o que é que acontece muitas das vezes, tá? As pessoas focam no apenas no serviço de contabilidade, que é muito relativo para cada contabilidade. Mas não é só o serviço de contabilidade que é pago, você paga a taxa dos órgãos de registro. E essas taxas vai variar de acordo com cada estado, com cada município. Então, pode ser que, por exemplo, aqui em Pernambuco, para você ter uma ideia, a taxa na junta comercial para fazer essa alteração, por exemplo, de MEI para ME é R$ 178. A taxa da junta comercial. Aí, quando a gente já vai para a prefeitura, a depender do município, Recife, por exemplo, é R$ 800 de sim. Então, percebe que existe essa diferença, não dá para generalizar. Entendi.
Então, no caso, por exemplo, se uma pessoa está começando hoje, eu acho que é até um dos fatores que realmente contribuem para as pessoas não formalizarem de cara. Porque eu acho que é o custo. Para algumas pessoas que estão iniciando, às vezes muito pequeno, ainda não tem esse valor. Muita gente inicia de forma sem formalizar. E aí acaba seguindo, realmente, continuando sem formalizar a empresa, porque é um custo que muitas vezes, para quem está iniciando, só tem aquele valor, de fato, para poder investir no seu negócio ou no seu serviço. Então, acaba, às vezes, tornando inviável a princípio. Mas aí, eu acho que depois de uma estruturação, de ver que realmente está tendo uma renda, uma entrada maior, tem que, de fato, seguir para a formalização da empresa, né? É tudo questão de planejamento. Não pode ficar com a ideia de é caro, eu não tenho condições e eu não vou buscar informações sobre o assunto. Não pode ser assim. Mesmo quando você está iniciando um negócio, você tem que entender um pouco como é que funciona. Então, deixa eu procurar um profissional de contabilidade que vai me dizer quanto eu gastaria em média para formalizar o meu negócio como uma microempresa. Não, eu não tenho condições no momento de formalizar como uma microempresa, mas eu posso abrir um MEI que o valor é menor, eu vou conseguir dar conta, vou pagar e futuramente eu migro. Então, bacana, vamos fazer assim. Então, no caso, para abrir um MEI, seria bem mais acessível a princípio. E, obviamente que depois, em decorrer de como a empresa fosse crescendo, é que você vai tentando se enquadrar em outras formalizações. Mas, a princípio, o MEI já seria o suficiente. O CNPJ, assim, abrindo ele já seria o suficiente, né? O CNPJ como MEI, sim, você pode utilizar para tudo, entendeu? E de fato, o custo é custo-benefício. O custo do imposto é baixo, não tem taxa de abertura. Então, para quem está realmente iniciando do zero, é uma excelente oportunidade. Eu acho que muita gente inicia de fato, mas aí tem que se atentar que quando a gente né, que a empresa realmente cresça, se atentar a de fato formalizar a empresa de forma correta e a um enquadramento correto, para também não ter prejuízos ou até realmente passar essa imagem profissional, conseguir emitir notas fiscais para os clientes, tudo corretinho, porque a forma que a empresa se apresenta para o público em si também contribui muito para o seu crescimento. O posicionamento que o profissional em si apresenta para as pessoas contribui muito isso para o crescimento de uma empresa ou de um negócio, né? Isso é um fato. Com certeza, e fazer um contrato, você tem um contrato ali que lhe resguarde, um contrato com um parceiro, aí você tem um CNPJ, faz o contrato, etc. Isso também é muito importante. É verdade. Porque às vezes, quando para quem está iniciando, uma pergunta que agora me veio à cabeça, eu estava com ela em mente. Quando você abre o CNPJ, você consegue contratar no caso, um prestador de serviços, ou você consegue contratar um funcionário realmente para você trabalhar com você? Pronto. Existem duas formas aí de atuação que você falou. Quando você abre um CNPJ, você consegue contratar um funcionário CLT, que é o famoso assinar a carteira, e você também consegue ter prestadores de serviço, tranquilamente. Existe uma exceção da regra que é para o MEI. O MEI, ele só pode contratar até um funcionário, por exemplo, ou tem um estagiário. Não pode ter mais funcionários. Já uma microempresa não tem nenhum tipo de limitação. E aí, se você contrata um funcionário por CLT, vai fazer o recolhimento dos encargos de FGTS, INSS, tudo certinho. No digital, eu sei que o que funciona muito bem são os contratos de parceria. E, consequentemente, é uma prestação de serviço. O que é que deve ser feito? O teu profissional parceiro, ele deve emitir uma nota fiscal para você de prestação de serviço. Eu te perguntar, se o meu parceiro em si, ele não tem CNPJ, ele trabalha como pessoa física normal, com CPF, ele consegue ainda assim emitir uma nota fiscal para mim como prestador de serviço? Consegue. Ele consegue emitir essa nota fiscal na prefeitura, ele vai precisar fazer o cadastro, a parte de credenciamento, e vai ter que pagar o imposto municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviço. E consegue emitir a nota fiscal. Qual o porém dessa situação? Muitas vezes o valor do imposto é alto, porque ele está pagando como pessoa física, com CPF. Então, qual seria uma alternativa para quem está com essa prestação de serviços em contrato com a pessoa de CPF? No caso, só uma assinatura de contrato seria o suficiente? Não, o ideal, se você tem um prestador de serviço que é CPF, contrato e emissão de nota. Prestação de serviço só se formaliza dessa forma. E tem um prestador de serviço que é CNPJ, melhor ainda, contrato e nota fiscal, da mesma forma.
Entendi, é. Muita gente está fazendo Na errado na prática, internet, gente. na prática, tá sendo outra história, né? Tá muito diferente, gente, muito diferente. Na internet tá funcionando de uma forma assim, né? Mais fácil, digamos assim, né? As pessoas buscam uma saída mais fácil, Pior que tem que de fato. tem que tomar cuidado com isso, porque uma prestação de serviço mal comprovada pode gerar um vínculo empregatício, que aí pode gerar encargos trabalhistas. Existe todo um processo que, de fato, tem que tomar cuidado. É por isso que eu perguntei sobre a questão do contrato, se seria só o suficiente a assinatura de contrato que você tem, porque eu já vi pessoas trabalharem dessa forma também, que a pessoa que presta um serviço para você é CPF, né, pessoa física, e aí só assina um contrato que está prestando um serviço para não gerar vínculo empregatício, mas eu não sabia se isso de fato assegurava a pessoa de que realmente não estava tendo um vínculo empregatício com o prestador de serviço ou não. Tem que ter a nota fiscal e até para você, como CNPJ, poder comprovar a despesa que você teve com aquele prestador de serviço. Entendeu? Entendi. Porque quando a gente também declara imposto de renda, isso também depois entra, né, na declaração de imposto de renda, essas declarações de... Sim, o pessoa física, por exemplo, ele vai fazer... O pessoal física, na verdade, ele faz o carnê-leão. Se ele tiver um faturamento mensal, um recebimento mensal acima de R$ 1.903, ele fica sujeito ao carnê-leão. Então, todo mês ele deveria preencher essa declaração. Se houvesse pagamento de imposto de renda, ele iria fazer. Quando chegasse nesse período, a gente envia a declaração do ajuste, entendeu? Então, consequentemente, ele estaria declarando que está recebendo de você aquele valor. Entendi, perfeito. Gente, não tem como não contratar um contador. É muito burocrático. Por mais que a gente tente estudar, entender um pouco, se de fato não é a nossa área, se torna um pouco difícil e a gente pode cair em situações. A gente, eu digo assim, como empreendedor, pode cair em situações que possam trazer prejuízos à empresa, até para quem está iniciando. E um prejuízo para quem está iniciando já é muita coisa. Pois é, é verdade. Eu estava até comentando ontem com uma cliente em reunião, a gente estava conversando, ela falou assim, eu não gosto, é muita burocracia, eu preciso realmente de você. E eu sempre digo, a gente como empreendedor, porque eu também sou empreendedora, além de contadora, eu tenho um escritório, então eu também sou empreendedora, tão quanto vocês. E a gente não consegue ter conhecimento de tudo, dominar tudo. Se eu trabalho fortemente aqui no digital, as minhas redes sociais, eu preciso de uma social media, eu preciso de um design que possa me ajudar e me direcionar, me dar um direcionamento, porque eu sou contadora. Da mesma forma que eu empreendedor. Então, você precisa sim conhecer o seu negócio, pelo menos o mínimo possível, mas ter o auxílio de um profissional vai fazer toda a diferença. É verdade. Muito, porque o que você falou aí, eu acho que a maioria das pessoas que estão iniciando, empreendendo, desconhecem de fato essas informações. Então, isso faz total diferença na saúde financeira de um negócio que está iniciando, né? Sim, com certeza. E aí, falando um pouco dos seus serviços, eu queria saber, como eu tinha perguntado anteriormente, como funciona o processo de contratação para o seu serviço de uma abertura, de uma formalização de uma empresa. Desde o primeiro contato até, de fato, encerrar, conseguir formalizar essa abertura. A nossa comunicação aqui é muito simples e eficaz, tá? Mesmo saindo de Pernambuco, eu trabalho no digital, então eu consigo atender todo o Brasil. Onde você estiver, a gente faz atendimento. Hoje a gente já tem cliente em outros estados. E a gente promove esse processo da abertura de empresa. Normalmente, o cliente ele solicita o orçamento para realizar a abertura e a gente dá todo o direcionamento. A gente já verifica as taxas que devem ser pagas, já passa para o cliente, já faz o orçamento, já entra em contato com parceiros nossos que possam trazer outras soluções, como, por exemplo, certificado digital, o endereço fiscal. Então, aqui é um ecossistema de negócios. A gente traz soluções, várias soluções, para os nossos clientes, para que ele possa resolver o problema da forma mais rápida possível. Então, a gente faz todo esse processo de abertura de empresa, tanto MEI como microempresa também. E após isso, esse processo de formalização, a gente também caminha para assessoria mensal, porque toda empresa precisa de um contador. Então, a gente tem... Pode falar. Essa assessoria, ela é de quanto em quanto tempo necessária?
Pronto, a assessoria mensal, ela é recorrente. Todo mês você tem o meu acompanhamento. E aí a gente tem planos exclusivos para quem é MEI, a gente tem planos exclusivos para quem é ME, para quem trabalha no mercado digital. A forma de assessoria, de fato, é o meu acompanhamento mensal. Mas a gente também trabalha de uma forma pontual, que são as consultorias. Tem empreendedores que estão realmente começando e às vezes não tem condições de manter uma assessoria mensal. E às vezes não tem nem a necessidade, a depender da empresa, claro. E aí o que é que acontece? Contrata a nossa consultoria, porque ele tem dúvidas pontuais que precisa tirar comigo, e basicamente eu vou realizar toda a orientação para aquele cliente ele possa continuar com a sua empresa da forma regular. Entendi. Você tinha informado anteriormente que você consegue fazer essa formalização independente do estado. Então, no caso de nenhuma formalização, é preciso alguma pessoa ir fisicamente, a prefeitura ou algo do tipo, não, né? Então, depende muito do estado e da prefeitura. Quando isso acontece, quando isso ocorre, a gente faz todo um processo online até onde conseguimos e, posteriormente, se houver a necessidade de ir até a prefeitura, a gente passa toda a orientação para o cliente, para que o cliente vá. Por exemplo, a gente tem um cliente lá em São Paulo e tem uma determinada prefeitura que, para fazer uma alteração de MEI, de atividade, precisa ser presencialmente. Então, a gente passou toda a orientação para a cliente fez foi lá e fez o processo, bem tranquilo. Ah, entendi, perfeito. Porque algumas pessoas, eu acho que em alguns lugares realmente necessitam essa questão infelizmente de ainda. físico. Gente, deveria realmente ser facilitado, né? Tem gente que às vezes nem tem tempo de fato de conseguir ir. A gente sabe que demandar o trabalho de ir para a prefeitura não é algo que realmente seja rápido. Às vezes acaba ocupando a manhã inteira ou a tarde inteira. Então, hoje deveriam realmente facilitar esse atendimento de forma online. Uma segunda pergunta além da formalização de negócios, quais outros serviços você oferece? Pronto, seria justamente a assessoria, a consultoria a gente oferece. A gente também oferece serviços pontuais. Eu preciso fazer a declaração do MEI, que inclusive está na época, tá, gente? Declaração do MEI, que deve ser enviada até 31 de maio. Todo microempreendedor deve realizar o envio dessa declaração, mesmo que não tenha faturamento. Então, a gente faz o processo de envio de orientação. A gente faz também o processo de envio da declaração do imposto de renda, que, por sinal, vai começar aí dia 15. Todo mundo tem que ficar atento. Muita gente caiu em malha fina. Muitas pessoas com o CPF aí bloqueado, suspenso, porque deixou de realizar o envio. Então, a gente também faz esse acompanhamento, faz essa orientação. Então perfeito. Porque realmente chega um período, eu já declarei imposto quando foi necessário tirar meu apartamento. E aí eu passei do prazo na época, eu tive que pagar depois um valor, uma multa. E não é bom, gente. Então é sempre. Não é. É sempre bom a gente se atentar de fato às datas e procurar um contador que possa ajudar nesses serviços, porque tá perdendo dinheiro sem necessidade por besteira, que é uma data que a gente não se atenta, é complicado. E essa é uma das vantagens de ter um contador, às vezes, até fixo, né? Porque ele acaba, às vezes, lembrando. Se, por exemplo, no caso você faz um acompanhamento mensal, você acaba lembrando ao cliente que vai chegar a data de declaração de imposto de renda e tudo mais. Então, é a vantagem realmente de ter esses serviços. Sim, com certeza. Aqui os meus clientes mensais já têm isso. E os clientes que fecham comigo só o serviço de imposto de renda, eu já mandei um alerta para cada um, informando as documentações necessárias, as novidades de 2023. Então, todo mundo já recebeu um comunicado, o pessoal já começou ali a se organizar para não perder de fato o prazo, para não pagar multa de forma desnecessária. Tem gente que faz essa contratação do serviço da declaração de renda, tipo assim, fazer essa contratação de forma anual, tipo, todo ano fechar um contrato para você entrar em contato com o cliente, ou não é viável? Desculpa, não entendi, cortou um pouco. Tem gente, é possível fazer a contratação dos seus serviços em relação à declaração do imposto de renda de forma anual, porque a gente sabe que essa declaração do imposto de renda é anual, né? E aí, só no caso, nesse período de fato, as pessoas entram em contato com você, ou é obrigado sempre ter algum outro serviço com você também? Não é obrigado, não. Aqui a gente tem clientes pontuais, bem recorrentes, de chegar clientes apenas para fazer o serviço da declaração do imposto de renda. Clientes de vários estados, literalmente. Então, eles chegam para mim
Ah, Suene, eu preciso enviar minha declaração do imposto de renda. Qual a documentação que precisa? Envia o formulário, a gente tem um formulário que o cliente vai preencher com toda a documentação necessária, colocar lá as informações, vai me enviar, a gente vai analisar essa documentação, vai fazer a transmissão da declaração, o cliente faz o pagamento e muitas vezes eu só vejo aquele cliente no outro ano. Quanto tempo antes é necessário para esse envio de documentação? Bom, a gente já está nos preparativos. Vai começar dia 15, mas os clientes já começaram a se organizar. O ideal é que você envie o mais breve, mas o nosso prazo de entrega, por exemplo, é de 3 a 5 dias corridos após o pagamento. O cliente enviou a documentação, fez o pagamento dos serviços, a gente já começa a trabalhar no envio da declaração. E após o envio da declaração, a gente faz todo o acompanhamento do CPF para verificar se de fato a declaração foi processada, se não deu nenhuma divergência. Estando tudo ok, a gente comunica ao cliente. E aí, em quanto tempo realmente fechou o contrato, deu andamento com a documentação e de fato conseguiu declarar? Quanto tempo para isso? Para a gente transmitir a declaração? Sim. De 3 a 5 dias no máximo. Mas quem é meu cliente que me conhece bem antes, a gente já está enviando. Já está tudo perfeito, né? Sim. A não ser que falte alguma documentação, que às vezes acontece, né? O cliente demora um pouquinho para dar alguma documentação que ficou faltando, aí acaba ficando pendente. Ah, entendi, ok, perfeito. E é isso, gente. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação ao tema. Eu adorei, foi bem esclarecedor para mim, principalmente, que eu não conhecia grande parte das informações que você nos forneceu. Agradeço demais, Suene, a participação. Acho que foi de grande valia para todo mundo aqui que acompanhou. E obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, viu? De fato, foi um enorme prazer. Eu sempre gosto de conversar, de falar de negócio, de compartilhar conhecimento. Acho que se a gente compartilhar conhecimento cada vez mais, teremos um país muito melhor. Então, deixo o convite para que vocês venham me conhecer um pouquinho mais do meu perfil, da Suene Contadora, do escritório, dos serviços que eu ofereço. Espero poder contribuir com vocês. Tá bom? Vão lá, gente, sigam lá no Instagram. Tem ela, posta todo dia muito conteúdo de valor, principalmente nos stories. Tem muita gente que faz perguntas válidas sobre a área e ela acaba atendendo essas perguntas, respondendo a todo mundo. Então, é muito importante para quem empreende, para quem tem dúvidas sobre declaração de imposto de renda, enfim, dúvidas no geral nessa área de contabilidade que ela atua. Então, vale a pena conferir, com certeza. Muito obrigada, Suene. Obrigada, viu? Beijo. Beijo, até a tchau, próxima. tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau.